Você sabia que quando chega o tempo de Deus te abençoar, Ele usa de quem Ele quer, na hora que Ele quer, para te beneficiar na terra? Irmandade, escuta até o final esse testemunho que eu vou contar, que o Senhor fez essa obra comigo semana passada. A Santa Paz de Deus com todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vocês perceberam que eu tô sumida, né? Eu me mudei e agora que eu consegui me organizar e voltar a trabalhar, eu consegui aqui tirar esse tempinho para estar contando essa obra que o Senhor fez na minha vida para vocês, tá bom? Fica até o final desse vídeo, compartilha, para que essa obra chegue em mais almas que de repente tá muito desanimado igual eu tava e precisa de um sinal de Deus, sabe? Um sinal. Deus vai fazer uma obra. Louvo a Deus, agradeço a Deus pelo tempo que eu fiquei exatamente 1 ano morando no meio do mato, porque o Senhor dizia que eu ia ficar 1 ano no meio do mato, no lugar que eu olhar para um lado ver bicho, outro eucalipto, e se cumpriu isso. Fiquei em uma fazenda 10 meses, na outra fazenda eu fiquei 2 meses, então inteirou 1 ano realmente no meio do mato. Quando inteirou realmente 1 ano, eu voltei para a cidade. Como que Deus é bom. Na mesma semana que faria 1 ano eu voltei. Eu louvo a Deus de verdade que na outra fazenda que eu estava, nós estávamos lutando lá para ficar lá, mas eu comecei a ficar muito triste. A tristeza entrou dentro do meu coração e eu não entendi o porquê. Se eu estava buscando a Deus, se as coisas praticamente estavam melhorando, o Senhor estava abençoando, estava conseguindo ir congregar, o carrinho já tinha voltado a funcionar. Só que uma tristeza entrou dentro de mim e comecei a ficar muito triste. E eu não entendi o porquê. Mas quando já deu o nosso tempo em um lugar, nós perdemos a alegria de estar ali. E eu louvo a Deus, Irmandade, que eu comecei a buscar a palavra para entender o porquê que eu estava desse jeito. E quando eu buscava a palavra, o Senhor falava assim fortemente que Ele estava vindo com uma chave nova, que era uma novidade de vida, que era coisas novas na minha vida, que era tempo de honra, de exaltação, que uma porta, um portão, o Senhor estava abrindo, e que não seria pela condição de minha condição, mas seria pela condição dele que Ele iria fazer esse movimento. 5 vezes. E no dia, inclusive, que nós fomos entregar o instrumento para a irmãzinha lá, que muitos aqui ajudaram, Deus tomou de um irmão lá na hora da oração e dizia que Deus estava me entregando uma chave e que Deus ainda até o final desse ano ele ia ter um projeto, ia ter uma novidade para minha vida. E Deus ia falando pela palavra, só que a gente é ansioso, né? A ansiedade, infelizmente, atrapalha a gente. Eu comecei a ficar ansiosa, porque eu estava tentando entender o que é que Deus requeria de mim. E eu louvo a Deus que busquei palavra para ir embora para outra cidade. Deus não confirmou, Deus disse que se eu fosse embora para outra cidade, ou se eu voltasse para trás, a prova ia junto comigo no caminhão de mudança, e que aqui em São Miguel Arcanjo era o lugar que era para mim ficar. E eu falei, então tá bom, Senhor, se o Senhor quer eu mesmo em São Miguel, então o Senhor vai ter que movimentar as águas, porque eu não tô vendo caminho de ficar nessa cidade aqui, mas não tá dando para mim. E eu fiquei muito mal do estômago, meu esposo falou, vamos comigo na cidade, e vamos ver lá, comprar alguma coisinha pra você melhorar do estômago. Fomos no mercado, compramos lá uma coca que eu tava muito ruim do estômago, por causa de nervoso, ansiedade atacada. E eu falei, viu, vamos passar ali na minha cunhada? Amor, vamos passar na sua irmã, minha cunhada? Vê se ela não sabe de alguma casa para alugar, quem sabe Deus não criou o caminho. Fomos lá e realmente ela sabia de uma casa para alugar. E ela na hora já ligou pra dona da casa, a dona da casa queria um valor na casa, mas esse valor pra nós que tá começando, se fosse voltar pra cidade, seria muito alto. E aí desligou o telefone, aí a dona da casa retornou. Tá bom, eu faço pro valor X. Consegue ver a casa hoje, agora? Eu falei, glória a Deus, vamos. Porque eu já tava esperando um sinal de Deus. E fui lá ver a casa, gostei da casa assim, excelente pra mim. Aí eu falei, tá bom, como vai fazer com a casa? Daí a mulher falou, e aí, vocês vão querer ficar com a casa? Daí meu esposo falou, nós queremos, mas nós podemos te dar a resposta até o final do dia? A gente vai ver o que Deus prepara. Aí o meu cunhado falou assim, você não crê que seu Deus já preparou? Aí meu esposo falou, eu creio, mas agora tem que ver minha condição, porque meu pagamento tá contado, eu não posso dever. A gente tem que ser certo com as nossas contas e tem que ser tudo pela preparação. Aí meu cunhado falou assim, então faz o seguinte, pode passar a chave pra eles, manda o seu Pix que eu já vou mandar o primeiro aluguel deles. Aí meu esposo falou assim, mas não, tenho que ver como que vai ser e vamos ver o que Deus vai preparar. Ele falou assim, viu, Deus já preparou pra você. Você me paga conforme você puder e der pra você. E aí eu louvo a Deus, porque o Senhor falou que ia usar de pessoas que eu menos esperava quando fosse o tempo de eu voltar pra cidade. E Deus usou de um casal da Umbanda pra estar me abençoando nessa parte. Eu louvo a Deus. Aí tá bom, o Senhor preparou a casa, o carro, né, já tinha vindo do concerto, vocês sabem.
Começamos a trazer umas viagens de carro para casa. Só que daí começamos a passar muita prova, porque a gente não sabe o que acontecia. Chegava na estrada de terra, o carro começava a ferver, o carro tinha acabado de ser feito o motor, o cabeçote dele. E eu louvo a Deus, Irmandade, que ali muito aflita, porque nós tínhamos que agilizar tudo. O Senhor preparou todas as coisas, conseguimos mudança gratuita, sabe? E aí, no dia que ia ser a mudança, ia ser justo no dia que o meu esposo ia fazer exame médico, porque Deus foi tão bom que no dia que nós começamos a trazer as coisas para casa de carro, o meu esposo já fez uma entrevista e ainda ficou marcado o exame médico para poder registrar ele no dia da nossa mudança. E a mudança ia ser 2 horas da tarde, o exame médico às 3. Mas Deus foi bom que mudou a mudança para de manhã, para ele conseguir fazer o exame médico à tarde. Mas eu vou tentar resumir aqui essa obra para vocês. E eu louvo a Deus que nós tinha que fazer tudo numa viagem só, num caminhão só, mas eu tenho muita coisa. Eu tenho 2 cozinhas, né? Uma cozinha da minha casa, uma cozinha industrial, por causa da confeitaria que eu tinha antigamente. Não me desfiz dos maquinários. Deus nunca permitiu, eu não entendi o porquê. E hoje eu entendo o porquê que Deus não permitiu. E eu louvo a Deus que começamos a agilizar as coisas com o carro, trazer. E, gente do céu, o carro fervia. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, nós temos que fazer o máximo que der de viagem para que vá tudo amanhã vai tudo uma vez só no carreto. E eu fui orar, falar com Deus, Manuel falou assim, vai orar então, porque eu vou desmontando o guarda-roupa aqui, porque não vai dar pra ir com o carro não, ele tá fervendo, é perigoso perder de novo o cabeçote. Daí eu fui orar, comecei a clamar a Deus, falei, Senhor, se o Senhor quer mesmo que eu volte para São Miguel, para a cidade, que eu saia daqui, faz uma obra, Senhor, porque eu não sei o que tá acontecendo. Encaixou o serviço de um lado, a casa o Senhor já preparou, mas agora esse carro, parece que não é pra gente sair daqui. Daí o Senhor falou, vai até o carro, manda o seu esposo abrir o capô do carro e pega o teu véu e coloca no capô do carro. Eu falei, mas não vou fazer isso não, que meu esposo vai achar que eu sou louca. E o Senhor falou pra mim, viu, você serve o teu esposo ou serve a mim? Eu falei, sirva ao Senhor, então faz o que eu tô te mandando que você vai ver uma obra. Aí eu louvo a Deus, falei, esposo, em nome do Senhor Jesus, abre o capô do carro. Aí eu peguei o meu véu, coloquei lá em cima do cabeçote, onde foi mexido. E comecei a orar, meu esposo ficou ali na comunhão, meu filho ficou na comunhão dentro do carro, orei, e o Senhor falou, agora pode tirar. E vai em nome do Senhor Jesus. Falei, vamos agora em nome do Senhor Jesus. Lotamos o carro de coisa, e nós ia, e o Senhor falava, dá glória a Deus, dá aleluia, glorifica, canta hino. E nós ia a viagem toda cantando, glorificamos, e fomos e voltamos. E o Senhor guardou nosso carro, que não ferveu, e conseguimos adiantar muito da mudança. E eu louvo a Deus que no outro dia os irmãos falaram assim, viu, não vai dar pra fazer todas essas coisas em uma viagem só não. Aí meu esposo falou assim, não, vai dar sim em nome do Senhor Jesus, porque eu já adiantei um monte ontem com o carro. Daí eles falaram assim, viu, toma cuidado de ficar usando nome de Deus em vão, que é pecado. Daí meu esposo ficou assim, ai meu Deus, e agora? Eu falei, não, fique em paz, vai dar tudo certo. Mas eu louvo a Deus que conseguimos fazer nossa mudança toda e um carreto só foi, tipo, entopetado, carregado daquele jeito. Nosso carro também foi lotado e os gatos soltos dentro do carro porque eles escaparam. Mas graças a Deus conseguimos sair de lá daquela fazenda em paz. Glória ao nome santo de Deus. Voltamos pela cidade com a preparação de Deus. O Senhor preparou combustível para nós voltar. O Senhor preparou o nosso primeiro aluguel. O Senhor preparou o nosso carreto. Aí quando nós mudou aqui, terminamos de deixar as coisas aqui, o nome de Deus foi glorificado porque deu o carreto em uma mudança só. E ainda meu esposo já se trocou, já foi fazer um exame médico, já foi admitido. 2 dias ele ficou parado em casa, mas apareceu o biquinho da batata, ele foi para não ficar parado, para poder ter um dinheirinho ali para investir, para eu poder estar voltando a fazer meus doces. E eu louvo a Deus que passou 3 dias, ele começou a trabalhar registrado e o nome de Deus está sendo glorificado. Então, quando é o tempo de Deus abençoar, de Deus abrir as portas, ele vem escancar as portas. E eu louvo a Deus que Deus preparou tudo para mim voltar a trabalhar com meus doces, com meu delivery. Trabalho das 9 às 18. E às terça-noite, às quinta-noite, estou congregando, continuo no sítio. Estou dizendo que Deus é bom, porque eu falei, se Deus vai abençoar, você não ia abandonar o lugar de necessidade que o Senhor me colocou, que é o sítio. E estamos lá dizendo que Deus é bom. E essa é a obra que o Senhor fez na minha vida por esses dias. E somente agradecer. Agora eu consegui organizar minha casa, organizar minha cabeça, meu trabalho. E vou estar conseguindo aqui sempre estar postando conteúdo para vocês novamente. Fique atento aos próximos vídeos, vai ter uma outra obra das panelas que eu vou contar para vocês. A Santa Paz de Deus, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Que o Senhor possa, assim como o Senhor apareceu na minha vida, aparecer na tua também. Porque quando chega o tempo de Deus te abençoar, nada pode impedir que Deus